Então ele continua e diz: vocês sabem que quando eram gentios, diga eu não sou mais. Obrigado, pastor. O pastor PC, o pastor Rubem que fala, diga assim, eu não sou mais. Porque você também não é judeu, você é igreja. Amém. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Eu sei que você já sabe que a palavra anátema aqui é amaldiçoado, amém? Ou dizer que Jesus é amaldiçoado. Você está comigo? Sabe que você só diz que Jesus é Senhor por causa do Espírito Santo que habita em você? Já percebeu que alguém que não é nascido de novo, quando você fala para aquela pessoa e perguntando se Jesus é Senhor da vida dela, ela faz, eu creio em Deus. Ela nunca fala em Jesus, ela fala, eu creio em Deus. Amém. Pastor, mas Jesus é Deus. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é necessário que para você fale que Jesus é o Senhor, você ter nascido de novo, porque Jesus se torna seu Deus. Amém. Eu estou falando alguma coisa errada demais, irmão? Vocês estão me olhando assim. Eu não sei se é captando aquilo que eu estou falando ou tem algo diferente demais, porque está todo mundo muito calado, irmãos. E vocês não são assim. Vamos lá. Versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Sabe, irmãos, manifestações ou demonstrações do Espírito são coisas que o Espírito Santo faz de maneira a nos colocar no nível mais alto para andarmos como Deus deseja. Amém. Você está aqui? Agora, isso que é ensinado se limita exclusivamente, irmãos, às Escrituras. Não pense que haverá um mover do Espírito diferente do que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz para rir. Aí é que você se engana. Porque no Salmo capítulo 2 a Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. Em Isaías capítulo 12, a Bíblia diz que nós com alegria tiraremos águas das fontes da salvação. Amém. A Bíblia também diz lá em Filipenses no capítulo 4 que nós devemos nos alegrar todo o tempo no Senhor. Amém, irmãos. Aleluia. A Bíblia também diz no livro de Efésios no capítulo 6 que a alegria é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito humano recriado, gerado pelo Espírito Santo em nosso espírito. Então o que é que nós temos que fazer? Desfrutar daquilo que já está dentro. E eu não sei como é que você pode demonstrar a alegria de outra forma. Tem gente que você olha para ela, né? Eu estou alegre. Estou alegre. Tem outros que você olha para elas, como é que está seu dia, irmão? Estou alegre. Não. Sabe que seu rosto fala da alegria que você tem dentro? Não tem como eu ser cheio de alegria sem externar alegria. E eu não falo nem de fazer comédia stand-up, nem de ir lá para o Dragão do Mar ouvir uma pessoa falar bobagem, sabendo que você tem por dentro a alegria que você precisa. Eu não preciso de um cômico para me alegrar, porque eu tenho alegria por dentro. Amém. Se eu entender isso, irmãos, todos os dias quando eu acordar, eu olho no espelho e digo: bom dia, lindão. Alguém chegou para minha esposa lá, logo quando nós fomos morar em Minas Gerais, o cartão de visitas que eu recebi foi esse. Uma irmã lá olhou para minha esposa e falou assim: nossa, como você é bonita. Aí ela pegou, passou uns dias, eu estava fora dando aula. Quando eu voltei, ela me conheceu a primeira vez. Ela disse: nossa, sua esposa é bonita, mas você nem tanto. Eu olhei para ela e disse: é por isso que eu sou casado com ela, não é com você.
Porque eu não preciso que você me ache linda, eu só preciso que ela me ache. Você está comigo, irmãos? Eu não tenho que deixar minha alegria ir embora porque alguém olhou para mim e falou algo que eu não gostaria. Porque eu não vivo pelo que os outros dizem, eu vivo pelo que Deus diz, irmão. É isso que tem a ver. Mas pastor, o senhor está falando das manifestações do Espírito. Uma delas, irmãos, faz parte de uma das manifestações do Espírito, você desfrutar disso com alegria. Amém. Aleluia. Então temos que entender, irmãos, que essas demonstrações físicas vão ocorrer no nosso culto. A palavra da sabedoria, Deus tem toda a sabedoria, uma pequena palavra que Ele dá a respeito da sabedoria dEle, de tudo que Ele conhece. Você está comigo? Que diz respeito ao futuro. Aleluia. Porque Deus tem toda a sabedoria, Ele conhece o teu passado, sabe onde você está no teu presente, mas Ele vê melhor o teu futuro. Tem muita gente preocupada com o passado, quando Deus sabe o que aconteceu, mas Ele não olha nem mais para lá. Sabe por quê? Porque Deus não tem tempo para ficar olhando para trás. Ele está sentado no trono olhando para frente. Então eu tenho que ser como Ele. Aleluia. Amém. Então Ele dá uma pequena palavra, é inspirado pelo Espírito, é falado. Você está comigo? Há outro. Segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Deus tem todo conhecimento, Ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele dá uma pequena palavra do conhecimento que diz respeito ao meu e ao teu passado ou ao nosso presente. E a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria costumeiramente operam juntas. Porque Deus, Ele pode até mostrar para você como é que você estava, não para lhe condenar, mas para dizer: ei, lembra como você estava, veja como você está, agora eu tenho uma vida muito melhor pela frente. Amém, irmãos? Você está comigo? A um é dado o dom da fé. O dom da fé é quando você fala algo pelo Espírito de Deus, irmãos, que é como se a sua fé, você falou, aqui é o seu limite. Chegou o seu limite, mas pelo dom da fé, irmãos, Deus te leva no limite dele, ou seja, naquilo que não existe, porque para Deus não há limites. Na operação do dom da fé, qual é o limite de Deus? A sua palavra, porque o dom da fé também não vai operar fora da palavra. Deus decidiu se limitar à sua própria palavra. Você está comigo? Mas no que diz respeito à operação do dom da fé, irmãos, é como se aquilo que você fala é a boca do próprio Deus falando por você. E deixa eu te dizer, o dom da fé, ele não tem um início hoje e um final amanhã, não. Porque eu vou lembrar a você, e creio que o pastor Rubem também lembra, de vezes que nós estávamos em conferência de ministros, que o pastor Bud, debaixo do dom da fé em operação, declarava coisas sobre a igreja de Campina Grande, sobre a construção da igreja. Quando ele disse assim, muitas vezes, nunca faltará o recurso financeiro até a conclusão final dessa obra. Deixa eu te dizer, aquela obra não terminou ainda. E o dom da fé está operando ainda. Porque um homem morreu, ele falou inspirado pelo dom da fé, ele já foi para o Senhor, mas não quer dizer que o dom da fé parou de operar, porque é algo espiritual, porque é um dom do Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Porque senão nós vamos começar a pensar que se alguém disse algo pelo Espírito e aquela pessoa foi para o céu, os dons foram embora também, e eles não vão, né? Eles ficam. Por que os dons ficam? Porque o Espírito Santo continua dentro de mim e de você. Agora, uma coisa que nós podemos desfrutar, irmãos, no verbo da vida, sabe o que é? É que o pastor Bud, ele era um homem que tinha uma expectativa intensa pelo mover do Espírito em cada culto. Eu não sei como é que você vem de casa. Não, hoje eu vou bater mais uma vez a carteirinha. É culto domingo de manhã, deixa eu bater a carteirinha, porque se eu não for no domingo de manhã, Deus não me abençoa. Não, é culto domingo à noite, deixa eu ir para o culto à noite, senão, se eu não for, deixa eu passar lá meu cartão. Deixa eu passar lá meu cartão, porque se eu não for lá, passar o cartão hoje de membro,
no domingo à noite, Deus não me abençoa. Se eu não for para o culto de oração na terça à noite, Deus não me abençoa. Na quinta à noite, no sábado, na sexta, o dia que tiver alguma coisa, se eu não for, não, irmãos, isso é religião. Agora eu tenho que sair de casa com expectativa. Espírito Santo, o que é que você vai fazer hoje? Eu acordo de manhã, irmãos. Eu acordei hoje pela manhã e disse: Espírito Santo, quem é que nós vamos alcançar hoje? Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, o que é que você quer fazer através de mim hoje? Vindo para cá, eu falando com Ele. E você fala com o Espírito Santo. Por que não? Ele é Deus. Amém. Você está comigo? Aí ele continua e diz: há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Eu acho interessante que ele fala dons, ele não fala dom. Sabe, é uma polêmica até eu já falei isso aqui na internet. Tem pessoas dizendo que existe o dom de curar. Não, a Bíblia diz dons. Existem variadas enfermidades. Para cada uma delas, irmãos, há um dom de curar específico. Ou os dons de curar operam. Eu não sei quanto a você. Talvez você não opere debaixo dos dons de curar, ou com essa unção para curar. Você está comigo? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Você pode, como um bom crente, impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque os dons, nós estamos vendo aqui, que é para um e para outro. Não é para todos. Não são todos que operam nos dons. Você está comigo? Agora, claro que Deus deseja operar por meio de todos, mas nem todos querem. Não, eu quero, o Senhor está me julgando. Não estou julgando você não, porque se quisesse fazia. Aquilo que eu quero eu faço, irmãos. Eu quis casar com a minha esposa. Eu quis entender que sou mais que vencedor. Por isso que eu casei com a Vitória. Amém. A minha esposa se chama Vitória. Como é que eu não vou entender aquilo que a Bíblia diz, que eu sou mais que vencedor? Porque todo o tempo, você está fazendo de coisa só menos a palavra de Deus, dizendo isso. Não, irmão, Jesus disse a respeito dele mesmo, em Lucas capítulo 4, sabe o que ele disse? Ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, pois quando eu casei com a Vitória, se cumpriu a escritura que diz que eu sou mais que vencedor, e ninguém tira de mim a vitória. Amém, irmãos? É porque nós estamos habituados a ficar de uma forma, como é que eu posso dizer, romântica com a Bíblia, não pessoal. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus é algo pessoal. Você vive pessoalmente. Se os outros estão vivendo ou não, é problema deles. Eu vou viver o que eu tiver que viver. As manifestações do Espírito são dadas a um e a outro, mas é a quem quiser viver. Eu já vi pessoas falando assim: como foi bom quando há 30 anos atrás eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu perguntei para a pessoa: e hoje não é melhor não? E a pessoa disse: não, naquela época foi tão bom, falei em línguas, pulei, dancei, corri, eu era livre. Eu disse: hoje é preso? O irmão olhou para mim e disse: mas não é mais do mesmo jeito, eu amadureci. Eu disse: pois se é para ter esse tipo de maturidade, eu prefiro ser criança. Amém, irmãos? Ser maduro não significa dizer não se mover com o Espírito ou não operar nas manifestações ou nos dons do Espírito. Você está comigo? Ser maduro, irmãos, significa dizer que porque eu conheço, agora eu faço. Tem crente que sou maduro, por isso não me ajoelho mais. Não, irmão, me ajoelho exatamente porque sou. Que eu não preciso que ninguém faça para eu fazer, eu faço primeiro. Lá na igreja os irmãos ficam tudo olhando para mim, porque quando eu cheguei lá na igreja era uma coisa engraçada, palavra muita, mas o mover do Espírito. Aí chego eu. Daqui a pouco, irmãos, tinha irmão sentado no culto olhando para mim assim, estranho. Lá na igreja eu sou o primeiro que levanta as mãos. Lá na igreja eu sou o primeiro que corre. Lá na igreja eu sou o primeiro que dá um aleluia bem alto. Lá na igreja eu sou o primeiro que bate palma. Lá na igreja eu sou o primeiro que dança no Espírito. Lá na igreja eu sou o primeiro que começa a rir no Espírito.
Por que você é o primeiro? Porque como o povo não estava habituado, eu tenho que demonstrar como é que faz. Você está comigo? E nesse tempo, quase 2 anos, irmãos, tenho visto os dons do Espírito em operação lá. Agora também sei que tem pessoas lá específicas que o Senhor vai me mostrando que elas operam nos dons de curar, por exemplo, para algumas coisas que eu não. Você está comigo? Porque também tem isso. Eu já fui orar por uma pessoa cega, impus as mãos sobre o cego e fiquei triste depois, porque o cego não viu nada. Mas eu queria que ele visse. Aí eu triste, cheguei em casa, fui orar, Espírito Santo, por que eu orei pelo cego e ele não viu? Ele perguntou, eu lhe chamei para isso? Eu não sei como é com você não, mas comigo é assim. Ele faz umas perguntas bem rápidas e eu entendo tudo logo. Porque tem gente que diz, o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi um raio, um trovão, um avião passou, um jumento um cavalo que relinchou, um jumento que está na rua, um cachorro, passou um caramelo ali, foi o Espírito Santo falando comigo. Você está aqui, irmão. Amém. As pessoas inventam tantas coisas. Comigo não, a voz mansa, suave e rápido. E ele fala de um jeito que eu entendo logo, não tem conversa. Meu filho, isso. Não. Ei, você está deixando de fazer isso aqui, ó. Você fez isso aqui, ó. Você está comigo? Porque também para eu me mover com o Espírito, irmãos, é necessário que eu entenda como é que ele fala, que eu conheça a voz dele. Ele não vai falar, meu filho. Não. Ele não precisa disso. Tem gente que me pergunta, um dia um irmão me perguntou, como é que o Espírito Santo fala com o senhor? É aqui fora? Eu disse, não, é aqui dentro, que ele está dentro, não está fora. Fora está o diabo. Amém? E os enviados dele. Amém, irmão, você está aqui. Vamos lá. A outra, operações de milagres. Irmão, pelo amor de Deus, deixa ele falar uma coisa. Quando alguém é curado nos dons de curar, isso não é operações de milagres, são dons de curar. Operações de milagres é uma intervenção sobrenatural de Deus na natureza que altera a ordem das coisas como nós estamos acostumados. Sabe o que é um milagre ou um portento, como a Bíblia fala em algumas versões? É o mar ser aberto como uma parede, de um lado e do outro, e o povo passar de pé enxuto. Sabe o que é um milagre? É um homem pegar uma capa de outro, meter num rio, o rio se abrir de um lado e do outro, e ele passar com os pés secos. Sabe o que é um milagre? É Deus chegar para Ezequiel e dizer assim, olha para esses ossos que estão aí. Só tem osso. Irmão, você imaginou já um bocado de cadáver. Um camarada, se fosse, vamos lá que ele era cearense. Ezequiel cearense. Um comedor de baião. Tomador de cajuína. Rapadura, farinha. Igual a mim, eu gosto. Tudo isso que eu citei, eu gosto também. Viu? Amém? Imagina. Aí Deus chega para ele, para esse camarada, e diz assim, ei, tá vendo esse monte de esqueleto que está aí? Não era do castelo de Grayskull. Tá vendo esse monte de mortos que estão aí? Eles podem reviver? O Espírito pergunta para ele. Ele diz, Senhor, tu sabes. Só faz uma coisa, fala. Fala. Profetiza ali é fala. O problema é que a gente pega aquilo ali para dizer assim, tá vendo? Deus está mandando você profetizar para o irmão. Não, profetizar ali é falar. Porque profecia é uma palavra inspirada pelo Espírito que borbulha dentro de você e você fala de acordo com a necessidade naquele momento ali, mas você não pensa no que vai falar, só vem e você fala. Você está comigo? Aí ele vai e diz, Senhor, tu sabes, fala e os ossos irão reviver. E ele fala, e a Bíblia diz que o Espírito, oh aleluia, sabe, irmãos, debaixo do mover do Espírito, quando uma palavra é falada debaixo de uma profecia, Deus é responsável pelo que está falando, mas eu sou responsável pelo que estou ouvindo. Você está comigo? E aqueles ossos se tornam um exército grande. Amém, irmãos? Isso é a profecia sendo falada e operações de milagres. Sabe por quê? Porque estava morto e reviveu. Amém? Eu posso até usar isso, irmãos,
Quantos lembram aqui que Ezequiel era profeta? Eu posso até usar isso, irmãos, para a ressurreição da igreja, ou para a ressurreição dos cristãos quando Jesus vier na sua segunda vinda. Por quê? Porque quando Jesus vier, os mortos estarão e serão ressuscitados. Agora imagine aquele parente seu. Por isso que alguém já me perguntou: no dia que sua mãe morrer, o que é que o senhor vai fazer? Eu disse: chorar um pouco. E o que mais? Eu disse: me alegrar logo depois. E por que é que o senhor vai se alegrar? Porque o que está morto ali é apenas o corpo, ela não está. Mas vai chegar o dia, irmãos, que quando Jesus vier, já pensou naquele parente seu que estava lá? Aí Jesus veio, ele é crente, nasceu de novo. Jesus veio, quando você menos esperar, ó, os ossos. E aquela pessoa subindo com você. Por isso, irmão, deixa eu te dizer, não precisa chorar mais. Ei, não precisa chorar mais. Eu vou repetir, não precisa chorar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte física não é o final de todas as coisas. Aleluia. Amém. Vamos continuar. A outra, profecia. É uma palavra inspirada pelo Espírito. Como eu disse, você não pensa no que vai falar, simplesmente vem e você fala. Você está comigo? Amém. Mas nunca é fora da palavra de Deus. Há outro, discernimento de espíritos. Discernimento de espírito não é discernir a vida dos outros. Porque tem gente que erra, um irmão chega, não sei porquê. Tem irmão que já chega e diz assim, né? Eu discerni que aquele irmão ia fazer aquilo. Não, isso é fofoca. Amém. Você está comigo, irmãos? A um é dada a variedade de línguas, mas não é inglês, francês, espanhol. Aleluia. No livro de Atos nós vemos que eles estavam cheios do Espírito, falando em línguas. E lá também chegaram partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, da Frígia, da Panfilha. Amém, queridos? Eu sei que você tem lido sua Bíblia e você já leu Atos capítulo 2. E se não leu, faça isso de exercício hoje quando chegar em casa. Ou para casa, como chama lá em Minas. Você está comigo? Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas, irmãos, essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém. Falei um pouco sobre isso, te dando um panorama. Mas sabe, irmãos, há manifestações espirituais ou demonstrações do Espírito que estão listadas aqui em 1 Coríntios 12, de 1 a 8. Mas também há demonstrações físicas que são sinais da presença do Espírito Santo. Que é exatamente aquilo que eu te falei. Pessoas que começam a rir cheias do Espírito. Pessoas que dançam cheias do Espírito. Pessoas que correm cheias do Espírito. Pessoas que pulam cheias do Espírito. Sabe que tem gente que precisa ficar cheia do Espírito para gritar aleluia? Porque muitos ficam envergonhados de dizer um aleluia no culto. Alguém uma vez chegou para mim e disse assim: não precisa gritar, que Deus não é surdo. Irmãos, mas eu gostei de uma frase que eu ouvi certa vez. Tampouco ele é nervoso, que eu não posso gritar de vez em quando. Alguém aqui já experimentou dar um bom aleluia num dia que parece que tudo para você está dando para trás? Pode parecer que tudo ao redor não mudou, mas tu muda na hora. Ou não é? A gente muda na hora, irmão. Você dá um aleluia bem daquele aleluiado, e o povo ao redor, se for no meio da rua, melhor ainda. Porque você dá no meio da rua, alguém vai dizer: pega o doido. Mas não tem problema que alguém lhe chame de louco, porque a Bíblia diz que aqueles que creram na loucura da pregação foram salvos por Deus. Aleluia. Eu prefiro ser louco para o mundo do que ser conforme a eles. Ai, você não pode isso, pois eu vou fazer só porque você está dizendo que eu não posso. Quando o mundo diz não pode isso, eu vou lá e faço. Porque eu não tenho que me amoldar, irmãos. Eu tenho que andar pela palavra, viver em amor. Você está comigo? Andar em amor, viver pela fé. Mas eu tenho que andar como a palavra fala. E deixa eu te dizer, irmãos, o Espírito Santo está com expectativa de operar mais nas manifestações nessa igreja por meio da sua vida. Porque se não fosse assim, ele não me diria para falar sobre esse assunto hoje pela manhã. E eu não estou dizendo que não acontece. Eu disse mais, irmãos.
Ele deseja operar mais. Ele quer operar mais. Agora nós queremos que Ele opere. Às vezes até dizemos que sim, mas a nossa atitude em cada culto demonstra o contrário. Irmãos, Deus está cansado de muita gente falando. Me perdoe essa expressão. Ele está interessado em muita gente agindo. Claro que Ele quer que falemos a sua palavra, mas Ele quer que nós possamos ter ação sobre a palavra. Ele quer ver nossa ação sobre a palavra. Amém. No ano de 2009 eu recebi uma profecia por meio de um homem que eu acredito que muitos aqui conhecem, chamado Scott Webb. Amém. E é muito longa, mas a parte que mais me chamou a atenção e que eu guardo comigo até hoje, e que de vez em quando o Espírito me relembra, como agora, foi essa aqui: você se move e Deus se move. Pare de esperar. A palavra foi pare. Dentro de tudo que foi falado, a última coisa que ele disse foi: pare de esperar Deus se mover. Você se move e Deus se move. O problema é que tem muito crente esperando Deus se mover para começar a se mover. Não, eu dou ação, eu inicio o processo. Sabe por quê? Aí não é Deus, não, irmão. Foi você que iniciou o processo de ir de encontro à salvação. Claro, foi Cristo que lhe chamou. Claro, foi o Espírito que iniciou. Mas se você não atendesse ao convite, nada teria acontecido. Porque esse convite foi dado na morte e ressurreição de Cristo. Mas se nós, depois de termos tido conhecimento de Cristo, não tivéssemos decidido abrir nosso coração e a nossa boca para recebê-lo como Senhor da nossa vida, eu te digo, nada teria acontecido. Da mesma forma, irmãos, é com as manifestações do Espírito. Espírito Santo, o que você quer fazer através de mim? Espírito Santo, quem você quer alcançar através de mim? Espírito Santo, por meio de com quem você quer falar por meio de mim? Espírito Santo, o que você quer, como você quer agir nesse culto? Espírito Santo, eu quero ficar atento, quero perceber, quero observar a sua manifestação. Eu tive que corrigir o pessoal do louvor lá na igreja, e já vou ter que fazer outra reunião, e agora o negócio vai ser mais pesado ainda. Agora, dessa vez, vai ser um rolo compressor passando por cima deles. Sabe por quê, irmãos? Eu já ensinei que se o Espírito está desejando se mover, se renda ao mover e flua com ele. Claro que nós temos uma ordem, mas será possível que, por exemplo, o pastor Rubem não vai perceber quando o Espírito está querendo se mover antecipadamente a tudo aquilo que vai acontecer que está na ordem? Aí esses dias um chega e de vez em quando é só, não é só no louvor, mas de vez em quando tem uns abençoados lá, né? Aí o abençoado é o que é que diz? Se não for da maneira que eu sei tocar, eu não toco mais. Dizendo para os outros. Aí chegou para mim, eu digo, tá bom, deixa eu voltar das férias, não tem problema não. Chegar para ele e dizer assim: querido, se não for do jeito que você quer tocar, se você não quiser, pode ir embora, porque você não é insubstituível. Você está comigo? Agora deixa eu te dizer, a Bíblia diz, é dado, e a outro é dado. Agora, se um quer fluir e o outro não, ele vai fluir com quem quer. Ainda que foi dado a esse, vou exemplificar o pastor Rubênio, se o pastor Rubênio não quiser operar, irmão, não quiser fluir, tudo bem, o Espírito Santo vai respeitar, mas ele vai fluir através de quem quer. E tem alguns que operam, ou eu não gosto de dizer são usados. Eu estou falando de mim particularmente. Tem alguns que operam, se movem com o Espírito, tem profecia simples, aí começa, eu sou profeta. A gente aqui, irmãos, essa bancada aqui conhece algumas coisas. A gente conhece algumas coisas. Em que sentido? Não é que nós somos melhores que vocês. É que pela experiência na palavra e com o Espírito, e de tanta coisa de meninice que a gente já viu, a gente começa a ficar meio assim. Mas é melhor ter um bocado de menino barulhento do que o silêncio de um cemitério. Alguém chegou para mim lá na igreja e disse: pastor, graças a Deus que não está mais com a gente lá, glória a Deus.
Sabe por quê, irmãos? Deus é especialista em mover do lugar aquele que está atrapalhando o mover do Espírito, ainda que seja filho dele. Amém? Eu vou repetir. Deus é especialista em mover do ambiente aquele que quer impedir o mover do Espírito. Não deixa de ser filho de Deus, mas acaba indo para outro lugar. Sabe por quê? Porque não suporta o mover. Irmãos, eu conheço uma igreja lá no estado do Ceará, numa cidade chamada Calcaia, que o povo para gostar do mover do Espírito. O povo para gostar de se envolver. Ainda tem alguns que ficam meio assim. É igual aquela pessoa que chega na casa de alguém que não conhece direito, né? Aí fica meio desconfiado. Mas deixa eu lhe dizer, depois que a desconfiança acaba, oh, aleluia. Já tem alguns anos que eu venho aqui, irmãos, e cada ano está ficando melhor. Está ficando mais fácil. É perceptível como não precisa mais nem segurar o fósforo. Bota na caixa, já pegou fogo. Porque o fósforo você tem que passar na caixa, ele risca. E às vezes nem risca, né? Mas tudo bem. Irmãos, você não precisa do fósforo aceso todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Você, só uma fagulha já está pegando aqui nessa igreja. Pega 2 pedrinhas e faz tec. Deu a fagulha. Você está comigo. Agora, para isso também, irmãos, eu tenho que me manter afogueado por dentro. Eu tenho que estar pegando fogo. E eu vou finalizar já dizendo isso aqui. Os jovens lá na nossa igreja, o departamento de jovens, eles escolheram um nome bem peculiar. Quando eu cheguei na igreja já existia o nome. E eu achei interessante. O nome do departamento, do grupo de jovens lá é On Fire. Ou no fogo. Pegando fogo. Só que quando eu cheguei, os meninos pareciam mais que estavam on water. Todos mergulhados até a cabeça. Quando eu cheguei, eu tirei a água. E eu disse, vamos botar, sabe o que é aqui? Querosene de aviação. Que queima rápido e é volátil. Irmão, de repente os meninos fizeram. Hoje estão lá, literalmente on fire. Mas sabe, irmãos, nós temos que decidir nos render ao Espírito. Eu tenho meditado esses dias e estou lendo novamente Planos, Propósitos e Práticas. E eu estava observando algo interessante. O Senhor começou a falar comigo sobre a mensagem que Ele me deu. E eu vou parar de pregar outras coisas, irmãos, porque a mensagem que Ele me deu foi a mensagem do render-se ao Espírito. Eu não sei falar outra coisa, irmãos, porque eu sei quem eu era e eu sei quem o Espírito Santo me tornou. O que Ele fez comigo. Você está aqui. Amém. Se você quiser depois, você pode ler em casa Ezequiel 1, de 1 a 3, 26 a 28, 3, 22 a 23, João 18, de 1 a 6, Apocalipse de 1, de 9 a 18, vendo que pessoas, por causa do mover do Espírito, caíram debaixo do poder. No Salmo 149, 3, 154, 2 Samuel 6, de 11 a 23, 1 Crônicas 15, de 25 a 29, lendo isso na versão King James, você vai ver que pessoas dançavam no Espírito. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 46, você vai ver claramente, irmãos, que Elias correu movido pelo Espírito mais do que os cavalos do rei. E deixa eu te dizer, irmãos, era muito comum naquela época terem pelo menos 3 pares de cavalos.
Ou seja, 6 cavalos puxando uma carruagem real. Pelo menos. O comum eram 14. 7 e 7. Agora imagine. Tem gente que diz para ninguém que é esse negócio de correr. Agora imagine, o camarada Elias estava lá. Sabia que vinha a chuva. Se Acabe corre, prepara a carruagem, faz carreira, porque vem chuva aí é grande. Aí Acabe, olha, vai embora, meu filho. Só que daqui a pouco Elias passa correndo e diz assim: ei, bota esses bichinhos para andar mais rápido aí, bora, corre, correndo debaixo da unção. Então é bíblico, irmãos, quando pessoas correm debaixo da unção do Espírito, ou movidos pelo Espírito. Você está comigo? Amém. Se você ler Neemias capítulo 8, versículos de 9 a 12, Salmo 45, de 1 a 7, 46, de 1 a 8, Isaías 12, de 1 a 9, Filipenses 4, de 1 a 9, você vai ver que lá, nesses textos que eu falei, está o rir no Espírito. Amém, amados? Você está comigo? Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu vou lhe dizer que eu estou numa expectativa tremenda para hoje à noite. Mas não está no pregador. A minha expectativa está em o pregador sair de cena. Porque também há um mover do Espírito, que muitas vezes o pregador só precisa ficar calado e deixar o Espírito fazer o que ele quer. E eu já vivi isso nesses quase 2 anos de igreja, pelo menos 4 vezes lá na igreja. Eu chegar para pregar e o Espírito Santo dizer para mim assim: fique calado. E todo mundo, aleluia, glória a Deus, me olhando e eu calado, sem falar nada. E ele começar a se mover, operar, pessoas serem curadas instantaneamente, sem eu falar nada, sem colocar a mão. É o Espírito fazendo. Agora, a minha pergunta para você é essa aqui: você vai se render a Ele? Eu vou perguntar de novo: você vai se render a Ele? Vou perguntar de novo: você vai se render a Ele? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que está esperando Deus fazer alguma coisa para mudar alguma circunstância da vida dela. E Deus só está esperando a sua obediência naquilo que você já se viu fazendo. Eu vou repetir: Deus só está esperando a sua obediência naquilo que você já se viu fazendo. Oh, aleluia. Vou perguntar de novo: você vai se render a Ele?
Você diz que quer ver o meu mover, diz o Senhor. Você precisa decidir cooperar comigo. Porque enquanto você não cooperar comigo, você não poderá fluir comigo. Se você decidir cooperar com o meu Espírito, você verá que maiores coisas irão acontecer em sua própria vida. Você saberá e entenderá que eu, o Senhor, me moverei sobre a sua vida, para que aquilo que ainda tem sido um impedimento traga para você a liberdade que você sempre desejou. Se somente você ouvir a minha voz em seu espírito, e no momento que eu falar, você decidir cooperar comigo, fazendo aquilo que eu lhe trago como inspiração, você desfrutará de um nível na sua vida espiritual que eu sempre desejei para você, mas ainda você não tem provado. Se você simplesmente ouvir a minha voz, se render a ela e fizer aquilo que eu lhe inspiro, você verá as maiores coisas que você tem desejado acontecendo, disse o Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque é teu desejo que nós aprendamos a nos mover com o teu Espírito, porque é o teu querer, porque é teu interesse, Pai, é teu propósito, querer mover-se conosco de uma maneira tão peculiar, mas também tão poderosa, Pai, que nós poderemos resplandecer como teus filhos, como luzeiros no mundo. Obrigado, Pai, porque de uma forma intensa o Senhor tem desejado operar através de nossas vidas. E nós ouviremos, Pai, estamos dispostos a ouvir os teus comandos e a obedecê-los. Obrigado, Pai, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, e queremos te louvar em nome de Jesus, porque há maiores coisas nos esperando, e nós iremos nos dispor para viver, ouvindo a tua voz e agindo sobre o que o Senhor disser, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só
sabe, irmãos, a importância do que aconteceu na vida. Alguém que age sobre o que Deus fala. Porque enquanto alguns ficam olhando e não participando, quem participa, irmãos, eu vou te falar um negócio. Tudo é mais rápido. E é sem força e é leve. Amém. Aleluia.